Na comunidade da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro, crianças de 1 a 4 anos estão passando a quarentena de um modo bem diferente e feliz. Graças à equipe da creche municipal Jurema, carinho, amor e muito contato virtual têm preenchido os dias dos nossos pequenininhos. E o ponto alto destas atividades tem nome, viu? Se chama Kit Afeto. E para falar sobre essa iniciativa, eu recebo aqui no hashtag Educa em Casa de hoje a ex-diretora da creche Jurema e uma das idealizadoras deste projeto. Seja muito bem-vinda, é a Kátia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre coisa boa hoje, né, Kátia? Com certeza. Primeira pergunta é a seguinte. Você que deve ter um desafio enorme em manter o contato com essas crianças desde pequenininhas, com idade de creche, né? Como é que você e a sua equipe conseguem manter próximas as famílias desde o início dessa pandemia, Kátia? Então, desde a pandemia, a equipe da Jurema passou a fazer contatos, né, através do WhatsApp, através dos grupos de turma. Elas passaram a fazer contato, enviar atividade, procurando manter vínculos com essas famílias, procurando mostrar que a creche estava junto. Mesmo distantes, nós continuávamos juntos dessas famílias e dessas crianças. E como é que surgiu a ideia desse Kit Afeto? Conta pra gente. Com o passar do tempo, nós percebemos que o retorno já não era o mesmo. Nós sabemos, né, de que os pais, né, estavam vivendo essa questão do distanciamento social, da pandemia, de maneira diferenciada. Todos estamos vivendo de maneira diferenciada. Então, o retorno passou a ficar mais escasso. E isso causou muita angústia na equipe, nas professoras. E nós começamos a pensar numa maneira de fortalecer esse vínculo com essas famílias, retomar esse retorno, ter mais retorno dessas famílias. Foi quando nós pensamos em enviar para casa algo palpável, algo material, que quando a criança e aquela família visualizasse, eles lembrariam: a creche está conosco, a creche continua pensando em nós e trabalhando em prol, né, das nossas crianças. E o que tem nesse kit, Kátia? Então, todo o kit foi baseado dentro do PPP e do PPA da nossa unidade. Dentro desse kit existem materiais, a maioria construído com material de sucata, objetivando cada fase. O berçário tem um material dentro da fase dele, o maternal, a pré-escola, tudo fase que a criança está. Além disso, também enviamos para casa materiais de artes, tinta, pincéis, palito de picolé, papel colorido, né? Então, dentro desses kits tem também uma apostilinha de atividade. Sabemos que na educação infantil não se usa, na educação infantil, que é o nosso nível, que é até a pré-escola 1, não se usa material escrito, não tem a apostila. Mas nesse momento, nós temos a importância de ter algo palpável para os responsáveis em conduzir, né, dar continuidade ao trabalho que já havia sido iniciado no início do ano letivo, né, e parar devido à pandemia. E, Kátia, como é que vocês fizeram para entregar esses kits? Então, devido a questões, né, do momento que vivemos, nós entramos em contato com os responsáveis através dos grupos de turma e demos um horário e obedecemos todas as regras de uso de máscara, de distanciamento, colocamos álcool na entrada para higienizar as mãos, e ela foi feita com total segurança e por poucas pessoas, por grupos pequenos, né? Chegava um grupo, recebia, saía outro grupo, chegava, recebia, e foi muito tranquilo, sem aglomeração, sem problema nenhum.
Kátia, você tem o retorno de como é que foi a reação dessas crianças quando receberam o kit afeto? Sim, né? Nós, junto ao kit afeto, foi um bilhetinho, né, indicando aos pais o objetivo do trabalho e que, se eles pudessem e se sentissem à vontade, que enviassem fotos da reação deles recebendo o kit, a reação deles fazendo ali as atividades propostas, e sabendo que todos têm audição de imagem dentro da idade, né? Então, os pais assim o fizeram. E foi muito legal ver a cara de surpresa, né? Nós entregamos o kit em sacolas plásticas coloridas. Então, quando eles receberam aquele material, os pais fotografavam, era uma cara de espanto, como se aquilo ali fosse o melhor presente do mundo. Aquela bolsa colorida, quando abria, espalhava tudo que estava ali dentro, né? E nós mandamos agradinhos, mandamos balinhas. Uma mandou balinha em forma de um milho, porque entregamos em julho, época de festa junina. Então, assim, o marido de uma funcionária doou pipoca para todo mundo, então foi pipoca dentro da bolsa, foi só a atividade, só o material de arte. Teve todo um carinho, porque eles são do segmento creche, eles são pequenininhos e para eles sempre precisa ter algo a mais. Né? Mas a reação foi maravilhosa, tanto das crianças quanto dos responsáveis. Mas, Kátia, mesmo eles sendo pequenininhos, né? Como que você acha que essas atividades vão marcá-los para sempre, para a vida deles? Olha, eu acredito muito que o objetivo foi atingido, porque você está longe. Muitos pais nos relatavam que eles perguntavam: estou com saudade da minha professora, estou com saudade do meu amigo. Então, na proposta do kit, também foi solicitado que cada professora e equipe de sala fizesse uma cartinha direcionada ao aluno. Então, eu acho que isso é marcado para eles, que eu estou longe, mas a minha professora, as minhas tias, como eles falam, da escola, que muitas das vezes são escola e não creche, elas não esqueceram de mim. Então, tinha algo ali direcionado dentro da identidade daquela turma. As professoras fizeram um materialzinho escrito dentro do que elas trabalhavam em turma. Então, ele se sentado, porque a minha professora esqueceu de mim. Ela sabe exatamente o que eu estava estudando, como eles falam, o que eu estava estudando, ela mandou para casa. Então, eu acho que o tocar vai ser muito isso, o afeto de saber que, mesmo distante, eles continuam sendo lembrados. E é claro que isso se estende à família. Qual é o familiar que não gosta de saber, de perceber que o seu filho está sendo lembrado? Eu acho que assim, o objetivo foi alcançado. Kátia, conversando com você, eu lembro, né, de alguns professores, alguns sentimentos que ficaram comigo até hoje. Eu queria saber de você, professora, diretora, como é que foi, o que marcou para você na sua vida escolar, alguma passagem, alguma coisa interessante que você leve até hoje para você? Sim, eu fui muito marcada a minha educação infantil foram naquelas tias que davam aula nas suas próprias casas, né? Como se diziam antigamente, as vizinhas de fundo de quintal. Então, eu fiz educação infantil dessa maneira, fui alfabetizada dessa maneira. E eu fui muito marcada porque eu fui alfabetizada cedo e eu tenho contato até hoje com a professora que me alfabetizou. Tem 2 semanas eu estive com ela, com a minha tia Nancy. Então, eu e meus irmãos fomos alfabetizados pela mesma professora, em épocas diferentes. De mim para o meu irmão mais novo, tem uma grande diferença de vida. Então, assim, foi marcado pela afetividade, porque até hoje ela é amiga da minha família. Estive com ela esses dias e isso é muito legal de lembrar como foi a educação infantil, lembrar, e até, né, para você ver, eu a chamo de tia Nancy. Interessante, Kátia, que você leva isso para os seus alunos também, nessa afetividade toda que você recebeu, né? Reflete aí. Sim, porque, assim, enquanto gestora, eu sempre tive envolvida alunos, envolvida
envolvida dentro de sala de aula, tanto eu quanto a diretora adjunta, envolvidas dentro de sala de aula, participando mesmo, metendo a mão na massa, convivendo, porque, gente, a afetividade tem que estar muito presente, não tem como não haver afetividade. E em creche nem se fala, muito mais. Kátia, vamos falar dos 2 alunos que são incluídos. Os 2 receberam esses kits, com certeza. Como é que foi a reação deles? O que você acha que contribuiu para o aprendizado deles, né? Para que eles conseguissem desenvolver outras habilidades? O primeiro kit a ser entregue foi o kit afeto da inclusão, né? Porque com eles eu me reuni, eu marquei com as mães, obedecendo todas as regras, eu me reuni com essas mães para explicar o objetivo das atividades. Nós temos 2 alunos incluídos, um autista e um microencefálico, com mães muito atuantes, né? Mesmo dentro das suas dificuldades, muito atuantes. Então, para eles, eles receberam 2 kits, o kit inclusão e o kit do restante da turma. Então, os trabalhos para eles foram bem direcionados, porque nós acompanhamos os relatórios, que existe conhecimento que nós temos dos alunos, foram feitas atividades para abranger gente o que precisávamos focar mais. Um precisa focar muito na fala, na coordenação motora, com um foco, né, na atenção. Nós fizemos atividades envolvendo muito nome, muita coordenação motora, e foi muito legal, porque, infelizmente, uma das mães não pode nos dar muito retorno, porque ela trabalha e fica com uma pessoa que acompanha no dia da folga dela, é que ela faz as atividades. Kátia, professora, desculpa, um é autista e o outro, qual é o problema? Microencefálico. Tá, beleza. Então, assim, mas são 2 alunos muito ativos. Nós até brincamos que o microencefálico, ele não é o que venderam para a gente na televisão, né? Ele é muito, muito inteligente, aprende tudo com muita rapidez. E as atividades que foram enviadas, como eu falei, trabalhavam com prioridades de cada um, mas focando também no nome, na primeira letra do nome, porque eles compreendem muito bem, todos os 2 são verbais, né? E as mães, né, dentro do que elas conseguem, elas estão fazendo as atividades, uma faz no dia da folga, a outra faz também sempre que possível. Então, assim, as atividades muito legais e elas gostam muito. Elas nos passaram que eles gostaram muito de ver aquele, porque foram usados muito foto deles para fazer a relação com o nome, com a primeira letra do nome. Então, assim, o kit foi muito aceito por eles. Kátia, e em relação aos pais das outras crianças também não incluídas, né? Como é que foi a reação deles? Eles gostaram muito, elogiaram muito. Como eu falei, eles se sentiram ouvidos com esse tocar na afetividade. Foi a partir de um centro de estudos virtual, né, que nós ainda se faz, mesmo eu não estando mais à frente, mas a diretora continua fazendo. E foi a partir daí que surgiu a ideia. Compartilhei a ideia com a equipe abraçou a ideia, cada um dentro da sua casa, em home office, preparou atividades, recolheu a sucata, preparou ali a atividade do berço, atividade do maternal, da pré-escola. Então, assim, algumas grandiosas que demandavam muito tempo, mas todo mundo pegou firme. Então, os responsáveis, e eu compartilhei, porque a creche, ela tem, creche Jurema, na rede social. Então, eu compartilhei com eles também os bastidores da preparação desse kit afeto. E eles ficaram focados, que todo mundo parou realmente para fazer aquele trabalho. Não foi algo, estou fazendo obrigação. Eles perceberam o prazer que nos causou
preparar esse kit afeto para as crianças. Então, eles ficaram muito felizes, nos deram retorno, parabenizaram. Foi muito bom, muito legal. E esse retorno vem através das turmas, né? Grupos de WhatsApp das turmas. Então, queria pegar esse gancho que a gente está falando em afeto, e você está tocando muito no ponto, né, de que os pais acompanharam, estão ali juntos, sempre fazendo, dando retorno para vocês e ajudando os alunos. Eu queria que você falasse sobre essa ajuda, né, sobre essa participação dos pais. Você acredita que pedagogicamente isso faz evoluir a criança, a evolução da criança, melhorar ou ajudar? Isso nós não temos dúvida dentro da educação, que uma criança que é acompanhada pela família, a evolução dela é grandiosa. E especificamente na nossa unidade, os pais são muito participativos. A comunidade da Pedreira é uma comunidade muito participativa dentro da unidade escolar. Seja lá o que seja uma atividade, uma reunião, a unidade, né, a creche Jurema é uma creche bem pequenininha, ela não tem um estandioso para festas, então tudo é feito no refeitório. Então fica tudo muito apertadinho, mas os pais estão presentes, sabe? Se é uma professora, atividade sala... eu falo em pais, mas os responsáveis, né? Pode ser uma irmã, pode ser um tio, pode ser uma tia, uma madrinha, né? Sim, bem colocado, né? Porque quando eu falo pais também, eu estou falando responsáveis de uma maneira geral. Extremamente participativo. O que você propõe em outras atividades antes da pandemia, em anos anteriores, eles estão sempre presentes, eles se fazem presentes. Os que trabalham mandam um representante. Então, as crianças assim sempre estão acompanhadas em atividades produzidas dentro da unidade. Eles abraçam realmente, especificamente falando da creche Jurema, são pais, é uma coisa muito participativa. São responsáveis, muito participativos. Fala pra gente, então, Kátia, o que você destaca como projeto antes da pandemia que tinha na creche Jurema? Existe o projeto Amigos Mais Que Especiais, que são bonecos de feltro com deficiências. Nós temos boneco cadeirante, nós temos boneca com síndrome de Down, nós temos os negros, nós temos bonecos indígenas, bonecos com deficiência, membro superior e membro inferior. Esse projeto dos Amigos Mais Que Especiais foi um ganho para a unidade, ele está desde o lado, que é justamente para trabalhar as diferenças, porque o nosso PPP, a creche Professora Jurema, somos nós, educando e brincando com respeito às diferenças. Então, temos também a maleta da leitura, onde o aluno leva 2 vezes por semana, alunos diferentes levam a maleta para casa, onde ele lê com os chaves. Aí nós sempre pedimos registros, os responsáveis, alguns filmam, alguns fotografam esse momento da leitura, pois a criança, no retorno, ela reconta da maneira dela, com o apoio da equipe de turma, ela reconta essa história para os colegas. Então, são 2 projetos maravilhosos dentro da unidade e ainda tem os projetos das turmas especificamente, as professoras têm liberdade dentro do PPP de fazer os seus projetos das turmas. Então, esse ano mesmo tinha projeto dos escoteiros dentro da turma do maternal. Então, assim, e dentro da pré-escola, iniciaríamos, né, mas fomos parados pela pandemia, o projeto de valorização do aluno da Pedreira, colocando que eles são cariocas, sim, porque dentro da cidade do Rio de Janeiro, eles pertencem à cidade do Rio de Janeiro. Seria um projeto de pertencimento, de identidade dos carioquinhas da Pedreira. E, Kátia, voltando um pouquinho ao assunto dos bonequinhos, eu acho que até eu conheço esse projeto. Como é que faz? Esse boneco vai para a casa de cada criança, fica um tempo ali na família, não é isso? Não, o nosso começou no ano passado. Esses bonecos nasceram, teve todo um nascimento, esses bonecos foram batizados dentro da unidade.
Os alunos escolheram os nomes desses bonecos e no ano passado, esse projeto é um projeto, já havíamos conversado, que ele seria um projeto permanente. No ano passado eles nasceram, foram batizados e se envolveram dentro da creche, no momento da alimentação, no momento de dormir, eles faziam rodízios na estufa. Esse ano, esse projeto da nossa unidade, os bonecos vão ir para as casas. Começaria em abril. Eles passariam a passear, justo para fazer um link com a questão de ser carioquinha da pedreira. Eles passariam até a passear famílias. O projeto era esse. Esse ano, dando continuidade, eles passariam a ir para casa. Se a família fosse passear, o boneco iria passear com eles. Então, a gente ia pedir retorno através de fotos e filmagens, né? Mas, infelizmente, essa segunda fase do projeto ainda não deu devido à paralisação por causa da pandemia. Agora, esses bonecos também, eles servem para autoestima, né? Inclusive esse, né, aluno da pedreira, carioca, para autoestima e também sabe como é que a criança vai lidar com a diferença, né? Mas nesse momento também tem que ser, os pais também têm que ser professores um pouquinho, né? Eles aprendem também com isso, né, Kátia? Como é que vocês conseguem envolver os pais nesse momento de, por exemplo, levar o boneco para passear, falar sobre o boneco? Enfim, essa seria a segunda fase do projeto, que em abril. A intenção era se fazer uma reunião de responsáveis, né, explicando o projeto, porque tudo explicado, objetivar o que a gente quer alcançar com aquilo ali. Sabemos que muitos responsáveis vão ter mais facilidade de lidar com isso do que outros, mas isso nunca impediu que os responsáveis participassem dos projetos. Cada um à sua maneira, eles sempre procuram o que é proposto. Só que, infelizmente, como eu falei, não deu tempo, né, porque paralisou. Mas a atual gestão da unidade, ela já deixou claro que vai dar continuidade a esses projetos, assim que os nossos alunos puderem estar dentro da unidade novamente. Kátia, como é que você tem cuidado da sua equipe que trabalha com você? Como é que é a relação de vocês? Como é que vocês se reúnem para fazer esse projeto? E em termos de afetividade também, como é que vocês trabalham isso entre vocês? Então, como você falou, né, eu no momento já não estou, já tem alguns dias, não tem nenhum mês que eu não estou mais à frente da unidade. Mas durante o período da pandemia, nós fizemos centros de estudos através de aplicativos. E todo centro de estudos sempre tinha uma colocação trabalhando afetividade, trabalhando o emocional da equipe. Porque todos, né? Desde o início a gente achou que iam 15 dias afastados, depois ficou um mês, e isso foi aumentando. Então nós percebemos que a equipe, nós e a equipe, precisávamos estar fortalecidos emocionalmente no momento do retorno. Na verdade, na unidade da creche Jurema, já existe, nós já preparamos, como a gente não tinha noção de quando voltaríamos, já preparamos a festa do retorno. Tem todo um material preparado para receber os alunos com uma grande festa, com uma grande alegria. E nesses centros de estudos era sempre trabalhado emocional. Nós trabalhávamos com desafios, com palavras de incentivo, com vídeos, eram enviados antes do centro de link para elas assistirem, e durante a reunião era sempre feita uma colocação, sempre trabalhando o emocional. Porque quando esses alunos retornarem, nós precisamos estar fortalecidos emocionalmente, porque nós não receberemos mais os que estavam em março. Receberemos novos alunos emocionalmente. Com certeza. Sempre foi proposto um trabalho também do emocional, desafios, desafios musicais. Nós tivemos grandes centros de estudos de festa junina, então tivemos uma festa junina virtual arrumadas, né? Foi muito legal, sorteio de cestas. Nós sempre procuramos nas reuniões, eu e a diretora adjunta, trabalhar o emocional da equipe. E, Kátia, a gente também não sabe, né, quando é que vai acontecer esse retorno. Agora, o que você gostaria de fazer ou de ver
quando você chegar no primeiro dia de volta para a creche? Olha, eu vou ser sincera, né? No primeiro dia, seja esse ano, no ano que vem, onde eu estiver, quando esses alunos retornarem, claro, dentro da realidade, dos protocolos, eu quero estar lá, eu quero ir lá, eu quero ir na unidade. No momento não estou mais à frente da unidade, mas quando eles voltarem, eu quero ir. Você imagina, até março, eles me reconheciam. Então, quando voltar, eu quero ir lá, eu quero ver esses alunos, eu quero perceber o quanto eles cresceram, porque a gente, com entrega de cartões, né, das questões, né, da SME, dos cartões, das cestas básicas, a gente acabava vendo um aluno ou outro e como eles já mudaram nesse período. Criança de berçário cresceu, uma criança que não andava andando. Então, quando eles retornarem, eu quero estar lá. E assim que puder, eu quero estar lá e abraçar cada um. Porque creche é feita de afetividade. Eu conheço cada um, eu sei o nome de cada um. Então, realmente, no retorno, eu preciso dar um pulo na unidade para ver essas crianças. Kátia, a gente está terminando o programa já. E eu queria que você dissesse, então, o que você sente mais falta nessa sua ausência com esses pequenininhos? Afetividade. Todas as vezes que se fala de uma possível volta, se fala de volta com protocolos de segurança, claro. Que nós que somos de creche, a gente não consegue ver volta sem abraço. Volta, porque até nas entregas de cestas e cartões, a criança ficava te olhando paralisada, tipo assim, ela não vai me abraçar, ela não vai me beijar. Comum. À frente da gestão da unidade, eu sempre recebia os responsáveis na porta e eu abraçava e beijava todo mundo. Então, é a afetividade. A gente está sentindo muita falta da afetividade. E a gente reza, né? A gente pede, a gente torce para que tudo isso passe logo, para que a gente possa abraçar e beijar as crianças. Porque nada melhor do que ter coração com coração durante o abraço. Ter essa afetividade, e eu acho que isso está fazendo muita falta mesmo. Então, com essas palavras, a gente termina aqui o hashtag Educa em Casa de hoje. Falamos com a professora Kátia Pinheiro. Muito obrigada, Kátia. Até a próxima, tá? Tá bom, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a você que nos assistiu até agora no hashtag Educa em Casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau.